Olá, boa noite. Vamos começar hoje uma rodada de papos e risos. Serão bate-papos e conversas com alguns profissionais, né? Que a gente vai trazer alguns assuntos, alguns temas com alguns profissionais de algumas áreas interessantes. Eu chamo de papos e risos porque vai ser bem descontraído. Se vocês não rirem da nossa conversa, vai rir do meu nervosismo, pelo menos, tá? Então, vamos lá. Hoje com a gente vai ter a Daíse Marques. Ela é psicóloga e SEO da Find Talent. Eu vou chamar ela para participar com a gente aqui da nossa conversa. E ela vai falar um pouco com a gente sobre psicologia organizacional, recrutamento, seleção. Ela já está assistindo a gente. Vamos lá que eu vou convidar ela para dividir a tela com a gente aqui, tá? Deixa eu descobrir como é que faz. Convite. É assim mesmo, tá? A gente começa aprendendo desse jeito. Eu nunca dividi tela com ninguém, não, tá, gente? Todas as minhas lives, elas sempre foram sozinhas. Então, eu sempre fiz as minhas lives sem compartilhar com ninguém. Cadê? Aqui. Find Talent. Deixa a Daíse entrar. Devia ser, eu ia colocar meio que café e risos, alguma coisa assim, mas não rolou. Boa noite, Dai! Boa noite! Tá um pouquinho escuro, mas eu tô te vendo. Tá escuro? O café tá aqui. Saudade de te ver, saudade dos nossos cafés. Não, ai, meu Deus. Passei até um batonzão vermelho, porque hoje a vida social da gente se resume à live, né? Né? Ficou melhor? Ficou, a né? vida social da gente se resume à live, né? Pois é, né? Se mais ou menos live, isso. Pelo menos são assuntos digitais, com certeza. E aí, me conta como tá esses dias, muito trabalho? Muito trabalho, graças a Deus, né? A gente já retomou, né, os processos já retomou, graças a Deus, retomou de vento e popa. Então, a gente já está fazendo os processos online, todas as etapas. Até a assinatura de contrato agora está sendo online também, então... Sim, né? Tem até carteira bastante. digital, carteira de trabalho digital, né? Então, tudo muito mais fácil. A gente fala muito sobre o novo normal e a gente precisa se adequar muito, né, nessa nova etapa. A gente já vinha numa pegada muito tecnológica, é a tendência, a verdade é essa, mas a pandemia fez a gente acelerar muito esse processo, né? Foi isso que aconteceu. Eu já estava no digital, né? Desde 2018, mais ou menos, 2018, 2019, eu já estava começando a fazer processo online, né? 2018 foi. Já estava fazendo processo online, o WhatsApp, graças a Deus, já estava me ajudando nisso, no país inteiro, né? Então a gente já fazia entrevista por chamada de vídeo. E esse ano muito mais forte, né? Ano passado, com a startup, eu também já estava fazendo processo online, desde teste, só não fazia dinâmica ainda. Não faço ainda dinâmica. Mas tanto e teste psicológico também não dá para fazer online. Mas testes de personalidade, os questionários sobre força desde o passado. Bacana. Muito bom, né? A gente achava que a tecnologia ele vinha daqui a algum tempo e está mais perto do que a gente imagina, né? A pandemia veio para ter isso. Você falou que começou a trabalhar com isso em 2018. Até para falar para as pessoas que estão vendo a gente, tem muitos dos meus alunos vendo a gente, mas tem pessoas aqui que trabalharam comigo, que eu estou vendo aqui, que não são alunos meus, mas que trabalharam comigo, estão vendo a gente. Para as pessoas entenderem um pouquinho. Foi quando a gente se conheceu. A gente se conheceu em 2018. Para que as pessoas saibam, eu conheço a Daíse conheci em 2018 num processo, né? Na verdade, ela me recrutou para a última empresa onde eu trabalhei e já teve algumas etapas assim, usando tecnologia.
né? Teve entrevista via Hangout. A gente vai falar de ferramentas lá na frente, mas assim, só para as pessoas se contextualizarem como nasceu a nosso contato, nossa amizade, né? Eu participei desse processo. Já tinha algumas ferramentas nesse processo que usava a tecnologia, e eu fui contratada, trabalhei um tempo nessa empresa, e a gente foi mantendo contato, e virou amiga, e virou cliente, tudo junto, Virou amiga, misturado. virou cliente, virou parceira. E virou tudo, e tamo junto aí, né? Bacana. E Desde aquela etapa, sim, a gente já fazia algumas etapas do processo, né? Tanto Hangout, o Google Meet, o isso. WhatsApp e testes online, né? Eu me lembro de ter feito uma avaliação de perfil, se eu não me engano, que foi online. Isso mesmo. Foi, fez avaliação de perfil online comigo e fez avaliação de perfil com a empresa também. Isso, Com o exatamente. CISC. Isso, exatamente. Isso, boa memória, garota. Se bem que pra você é mais fácil, né? Você trabalha com isso, é tua rotina, né? Então é muito mais fácil. É, É tua rotina. é. Inclusive, Mas... eu tava pensando, eu tava fazendo um processo muito semelhante ao que você fez. E eu tava pensando exatamente quais eram as ferramentas que eu ia utilizar. E aí eu lembrei exatamente desse processo, como foi a construção, que foi bem bacana, bem sólida, e deu muito certo. Legal. Então, vamos começar? Quer dizer, a gente já começou, né? Mas, Já sim, começamos, já começou, né? vamos Então, entrar no mas vamos que. continuar. Então, assim, fala pra gente aí, a gente tem alunos de psicologia, tem alunos de serviço social e tem pessoas que são interessadas, que estão aí galgando novas oportunidades. Então, para falar para todo mundo, o que é psicologia organizacional? Tá. Antes, né, eu vou me apresentar. Por Eu sou favor. psicóloga. Eu sou psicóloga. A minha formação é bacharel em psicologia, né? Quando eu me formei, não tinha ainda a separação do que é psicologia organizacional e clínica. Então, você se forma bacharel e aí você faz especialização voltada para a área de atuação. Uhum. Eu fiz, né, 4 semestres de relações internacionais. Eu sonhava em ser aeromoça. Uau! E quando eu fazia relações internacionais, eu comecei na IESEC. A IESEC é uma organização voltada para desenvolvimento de liderança, realizando intercâmbio. E naquela época eu assumi a área de intercâmbio, então eu enviava pessoas para fora do Brasil. E aí lá eu fazia recrutamento, seleção, fazia recrutamento, né, em faculdades, fazia análise de perfil. E aí foi nisso que eu descobri a psicologia. Então, quando eu entrei na psicologia, eu já sabia o que eu queria. Não era clínica, era psicologia organizacional. Então, o que é a psicologia organizacional? É a área da psicologia voltada para pensar o comportamento do indivíduo dentro das organizações. Com todo o contexto que envolve o indivíduo relacionado ao trabalho, todas as questões voltadas a isso, desde da prospecção, né, da análise de perfil, análise comportamental, até as questões voltadas inerentes ao trabalho de fato, e todas as questões psicológicas e emocionais que envolvem isso, tá? Leis trabalhistas, benefícios, isso não é psicologia organizacional, isso é organização, é RH. Uhum. A psicologia está dentro disso, né? Ela atua mais a nível de comportamento inerentes à organização, tá? Então, a psicologia é muito mais análise do comportamento do indivíduo dentro do contexto das organizações do que simplesmente resumir a psicologia organizacional ao RH, tá? O RH, ele é uma área que abrange a psicologia Sim. organizacional, mas não necessariamente se atue dentro do RH, Então, tá? assim, dentro do RH, a gente tem várias pessoas, né? Quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem lá o pessoal que cuida de benefícios, a gente tem o pessoal que cuida de folha de ponto, a gente tem o pessoal que cuida da parte de Exato. recrutamento, seleção. Então, são profissionais distintos, né? Então, a psicologia organizacional, ela cuida de uma área específica. Fala um pouquinho desses contextos de atuação pra gente. Tá. O psicólogo organizacional, todo psicólogo, ele é analista comportamental, né? E aí não estou entrando em teorias da psicologia, mas Sim. o objeto de estudo da psicologia é o indivíduo, é o comportamento humano, né? Inserido em diferentes contextos.
Então, o psicólogo ou o indivíduo, ele é dotado de todas as questões e isso ele vai direcionar. No caso do psicólogo organizacional, ele pode atuar dentro das organizações, voltadas dentro da área do RH, mas ele pode atuar também em questões estratégicas, quanto na qualidade, em qualquer outro ambiente que queira, mas, claro, o melhor ambiente, né, que mais se adequa à realidade do psicólogo, que é o mais comum, que é o RH. Sim. E aí, dentro do RH, você tem a parte de treinamento, tem a parte de desenvolvimento, né? Dentro das organizações, você pode atuar de forma estratégica também, né? Junto com a gerência. Então, eu conheço empresas que o psicólogo, ele faz papel de psicólogo, ele faz o atendimento, faz o acolhimento dos colaboradores, por exemplo, em questões quando o colaborador ele tem algum problema psicológico, quem faz o primeiro atendimento, quem faz o primeiro acolhimento é o psicólogo. Ele atua como psicólogo clínico dentro da organização. Isso é possível também. Então, você pode atuar com recrutamento e seleção, você pode atuar dentro mais estratégico, fazendo análise de perfil, fazendo treinamento, vendo quem é que se encaixa em cada cargo. Então, dentro das organizações, o leque também é grande. Mas você pode atuar também dentro de uma consultoria fazendo recrutamento e seleção. Você pode atuar, por exemplo, dentro de fazer a sua própria consultoria, que é o meu caso, né? Fazendo consultorias em outras organizações que não têm um RH ou que não tem esse RH mais estratégico. Então, fazer recrutamento mais a nível de gestão, né? Fazendo essa análise de perfil, construindo o perfil de gestão. O psicólogo ele pode atuar também na parte de desenvolvimento, né? Que é bem bacana também, onde ele vai fazer treinamentos, acompanhar a liderança, fazer com que a liderança se encaixe dentro de um perfil gestacional. Eu fiquei tentada a meter uma palavra aqui que eu sei que você ia me bater, mas não vou não, vou deixar mais lá pro final, porque se eu tocar agora eu vou comprar uma briga logo no começo da conversa, gente, então não vou não agora. É porque quando a gente fala muito de acompanhar profissional, desenvolver, a gente lembra de um outro negócio que tá muito na moda aí, né? E a gente já falou sobre isso, Eu acho que é interessante essa discussão, mas não agora no início. Pois é, por isso que eu não vou falar dela agora. Mas a gente vai tocar nesse assunto também. Eu não vou falar agora, não. Deixa pra mais lá pra frente. Vamos lá. Assim, então começando do começo. Começando assim, bem do comecinho. A gente, como eu falei, tem muita gente aqui falando, vendo a gente que é da área, que está começando o curso de psicologia, ou que quer. Então, só distingue pra gente, e tem gente que está galgando, né, uma nova oportunidade nesse momento, que a gente sabe que é bem complicado para o país, e na verdade para o planeta inteiro, né? Então, assim, só distingue pra gente o que é recrutamento do que é seleção. É a mesma coisa? É diferente? O que é um? O que é outro? Porque a gente fala recrutamento, fui recrutado, estou sendo selecionado, e todo mundo junto, misturado. O que é uma coisa e o que é outra? Tá. Seleção é você selecionar, tá certo? Na palavra mesmo, é você selecionar. Mas para você selecionar, você precisa recrutar pessoas. Então, assim, recrutamento é a parte que você capta o candidato. Seria a triagem. De uma forma mais... Seria a captação mesmo. A captação mesmo. A triagem, ela já faz parte... Já é o processo da seleção. É uma etapa do processo de seleção. Pronto, então assim... Por exemplo... Pegar o currículo da galerona aí é o recrutamento. Desde quando eu penso na vaga, eu penso nesse recrutamento. O processo de seleção, ele inclui planejar a parte de recrutamento. Show. Então, por exemplo, quando eu planejo quais são os canais que eu vou divulgar a minha vaga, isso já faz parte da seleção. Porque é um processo de seleção. Tá, porque você já pensa no seu público, onde que você vai captar o perfil que você quer, onde é que o candidato que eu quero, onde ele tá, onde é que ele vai enxergar a minha vaga. Então, você já tem que pensar de forma estratégica para tudo. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho canais que eles são específicos para a área de vendas. Então, quando eu penso na área de vendas, eu já penso em alguns canais que não necessariamente eu vá para uma área de gestão também. Ou uma área mais prática, né? Por exemplo, de indústria. Tem alguns canais muito mais divulgados que ele é muito mais a área administrativa do que operacional.
Então, se eu penso numa área operacional, eu posso pensar, por exemplo, no WhatsApp, que funciona bacana, eu posso pensar no vagas.com, mas se eu vou para a área administrativa, eu posso pensar na Cato, por exemplo, que me dá muito mais suporte Sim. da área administrativa do que a área operacional. Então, a parte de recrutamento é pensar mais estrategicamente quais canais que eu vou divulgar, mas é toda a forma de captação de candidatos. Então, essa é a parte de recrutamento, onde eu vou recrutar. Tanto que eu vou chamar pessoas, que eu posso fazer isso com Sim, headhunting. Então, eu procuro, por exemplo, no LinkedIn, que é uma base muito boa para isso, eu procurar pessoas do perfil dela e verdade. eu convido a pessoa para participar desse processo. Ou eu divulgo a vaga e a pessoa se candidata na minha vaga. Isso também faz parte do recrutamento, que é uma das etapas do processo de seleção. Bacana. Seleção é tudo. É desde quando eu recebo o candidato até quando eu entrego à empresa o candidato pronto. Esse é o processo de seleção, tá? O recrutamento é uma das etapas desse processo de seleção. Show. Ficou bem, bem claro aí. A gente já falou um pouquinho disso aí na primeira pergunta que a gente falou sobre o contexto, mas eu vou falar um pouquinho, vou perguntar para ficar mais detalhadinho que é o que diferencia de fato o trabalho do psicólogo e o dos outros profissionais do RH dentro do recrutamento da seleção. Porque a gente falou meio que dentro da empresa, né? Quem faz benefício, quem faz folha de ponto, quem faz aquilo. Mas assim, dentro do processo de recrutamento e seleção, né? Dentro do processo de seleção, do recrutamento, qual a diferenciação do psicólogo, da atuação do psicólogo e dos outros profissionais de RH? Tem uma convidada aqui. Ah, Então, o tá. processo. Júlia! Beijo, tia! Ela não tá te ouvindo, mas ela tá falando com você aqui. Então, Tá vendo? ó, Júlia, Com esse bico vermelho você vai ver logo, ó. então, o psicólogo, ele é formado para análise comportamental, tá certo? Ele é um especialista em análise comportamental. Diferentemente de outras profissões, tá? Por exemplo, a área de gestão de RH, o curso de gestão de RH forma pessoas específicas para atuar dentro do RH, mas não necessariamente na análise do comportamento humano, tá certo? Sim. Um administrador, ele é focado mais em processos, em gerir pessoas, mas não necessariamente na análise do comportamento. O Mas eles também psicólogo, fazem parte do processo. eles podem atuar como recrutadores e selecionadores, tá certo? Existe só uma Uhum. coisa que é específica do psicólogo, que é a avaliação psicológica. Isso Não é indiscutível. nenhuma outra profissão pode fazer. Então, se o processo ele inclui a avaliação psicológica, necessariamente e exclusivamente tem que ser feito pelo psicólogo, tá certo? Mas se ele for um processo, qualquer outro que não envolver a avaliação psicológica, ele pode ser feito por qualquer outro profissional. E é isso que diferencia o psicólogo. É diferente, Kellen, quando você pega um profissional que é de uma outra área para fazer recrutamento, e quando você pega um psicólogo para fazer recrutamento. Claro que você vai ter um olhar muito mais apurado, além Sim. daquilo que é dito nos questionários comportamentais. Então, por exemplo, a entrevista por competência, se uma pessoa for de uma outra área e estiver muito bem treinado no que é competência, ele consegue identificar. O psicólogo, ele tem pode-se falar de feeling, né? Porque a gente é treinado para isso. Então a gente Sim. já fala de feeling porque, tipo, o meu já tô condicionada a isso. Eu não queria falar condicionamento porque é voltado para uma linha teórica, que é o behaviorismo, mas pode utilizar. O psicólogo, ele vai sendo treinado ao longo dos 5 anos a ter esse tipo de observação. Tá? Uhum. Ele não é específico do psicólogo, mas, claro, todas as ferramentas psicológicas te dá o É uma norte da... habilidade que vai sendo desenvolvida ao longo dos seus Exato. estudos, né? Então, Exatamente. tá muito Diferentemente de pessoas mais de outras apurado, áreas. é uma habilidade mais apurada, vamos dizer assim, né? Exatamente. Mas Exatamente. Então a gente no consegue processo fazer conexões. mas no processo, existe a presença de outros profissionais de RH durante o processo de seleção? Existe, né? Existe e é bacana que exista, né? Outras pessoas envolvidas além do psicólogo, porque acaba que diferentes pessoas têm diferentes visões, e se você discute isso, é mais uma relação interdisciplinar, você consegue chegar num denominador comum, num candidato melhor para aquela vaga, que adere mais àquela vaga.
Então, por exemplo, se eu tenho, né, alguém citou aí o técnico de RH, que é mais voltado aos Isso. processos de RH especificamente, ele consegue ter uma visão específica de RH. Olha, eu tenho um perfil, eu tenho uma vaga e eu preciso juntar esses dois. A visão do psicólogo é mais a nível comportamental. Olha, eu tenho uma vaga e eu tenho um candidato. Eu analiso esse candidato e eu vejo se tudo que ele me apresenta eu consigo adequar à vaga que ele está me pedindo. O técnico de RH, ele vai mais voltado a processos. Então, ele faz o recrutamento bem, ele faz a parte de benefícios bem, ele só não tem essa visão mais holística do indivíduo especificamente. Vai ser mais difícil, claro que existe treinamentos para essas habilidades, né? Tudo é aprendido. Então, ele vai precisar fazer uma conexão. Então, por exemplo, quando eu faço um questionário sociocultural, eu tento identificar se o indivíduo, na construção da vivência dele, ele consegue se adequar a essa vaga, por exemplo. Uhum. Eu tenho uma vaga de coordenador que ele precisa viajar. E aí Sim. tem uma mãe que tem filhos e que os pais dessa mãe ajudam na criação. Mas se essa vaga, por exemplo, é de muitas viagens, acaba que em algum momento ela vai sofrer em relação a essa oportunidade. Porque ela vai precisar do trabalho, mas em compensação ela vai precisar dar muito suporte aos filhos também. E se isso Uhum. chocar, ela vai precisar escolher de alguma coisa. Então ela começa a entrar em sofrimento por conta ela precisa do trabalho e o trabalho exige, né, que ela viaje, mas em compensação as filhas também precisam dela. E esse sofrimento é que a gente tenta evitar quando a gente faz um processo de seleção. É Uhum. tentar entender todos os aspectos que constituem a vida desse indivíduo envolvida nesse cargo, por exemplo. Então, não é fazendo, né, um ponto de sexismo, é só um exemplo que eu Eu ia posso entrar eu ia que entrar eu nesse ponto vivenciar aí. hoje Não e tem seria casos que eu encarado como vivencio. um preconceito, né? Não, não seria Não é nesse ponto. encarado como preconceito, como, por exemplo, se eu tenho a nível de bairro, por exemplo, né, a nível de deslocamento. Isso depende de homem e Sim, mulher, né? Eu tive candidatos também que falaram assim, ó, Daís, eu não quero tal vaga porque eu preciso cuidar de minha mãe, eu preciso dar suporte à minha família, eu não posso viajar. Eu trouxe esse exemplo que foi o que eu vivenciei hoje, né? E que, de fato, as mães, elas se privam muito mais do mercado de trabalho em detrimento da construção da família. familiar, daquilo que ela entende que é mais importante. Mas tem diversos fatores que a gente precisa identificar. Então, quando a gente fala de trabalho, né? Quando alguém precisa trabalhar, ele vai viajar 30 quilômetros, 50 quilômetros, 180 quilômetros para fazer isso. Na hora da Isso é necessidade você válido. aceita, mas depois de um tempo, isso começa a ter Exatamente, um é peso. nisso. Exatamente, ele vai fazer isso durante um ano, durante 2 anos, mas a qualidade dessa atividade é que vai impactar, entende? Então, por exemplo, se ele Sim, precisa se deslocar aqui dentro de Salvador, por exemplo, se ele mora no bairro muito distante e tem que atravessar a cidade para chegar no seu trabalho, ele vai fazer isso, tá? Ele vai acordar ele ou ela, independe do sexo, vai sim. acordar às 4 horas da manhã e vai retornar para casa às 8 horas da noite. E ele vai fazer isso durante vários dias, vários tempos, independe. Mas a qualidade do trabalho dele, se ele sai de casa às 4 horas da manhã, ele vai acordar que horas? Porque se interfere na qualidade de vida, também vai interferir também no desempenho, né? Exato. Você Então, para ele interfere sair nas quatro. duas coisas. Exatamente. Se ele sai de casa 4 horas da manhã, ele tem que acordar 3. Se ele chega a 8, ele faz o quê? Qual é o tipo de vida que ele tem em relação a esse trabalho? Eu não estou dizendo que ele não vai trabalhar, que ele não vai querer esse Sim, emprego por conta da necessidade, mas é uma questão de qualidade de vida, tá? Não é quando a gente fala de entendi. perfil, não é que a pessoa ela não serve para aquela vaga, a pessoa não é boa. É que a gente precisa entender todas as nuances que perpassa pela vida daquele indivíduo envolvido nesse ambiente de trabalho, envolvido para aquela vaga específica, para aquela empresa específica também, né? Sim. Depende muito, É uma questão muito mais depende de do adequação deslocamento. também, né? Exato, e depende da empresa também. Então, por exemplo, um auxiliar administrativo, ele é o mesmo auxiliar administrativo, a atividade é a mesma. Mas eu preciso identificar quem é o chefe que vai trabalhar com essa pessoa, qual é o perfil que ela apresenta, onde é que ela reside, qual é a dinâmica da vida dela, se ela sai de casa e vai direto para estudar, então tem que ser alguma coisa próxima da faculdade dela, do Sim, estudo dela, porque senão ela vai passar muito tempo no deslocamento, então em algum momento da vida dela vai precisar escolher entre isso. Enfim, são diversos fatores que o psicólogo ele tem um olhar mais apurado para essas questões.
tá? Não é que pessoas de outras áreas não tenham isso. E Sim. eu repito, isso são qualidades, são habilidades aprendidas ao longo do tempo. Né? Então, se uma Uhum. pessoa treinar a ter esse olhar mais humano, mais voltado para o indivíduo, ela, claro, ela consegue atuar. Ela só não vai conseguir fazer a avaliação psicológica, mas ela vai conseguir atuar sim. E é interessante que Bom. tenha esse olhar, independente do curso que a pessoa faça, Sim. independente da área de atuação. É interessante que ela comece a desenvolver esse olhar mais voltado para o indivíduo e ela acaba se encaixando em Hoje, quando eu qualquer faço área. contratação, eu já penso um pouco nisso, já. Eu já penso em relação à distância, exatamente porque eu sei que chega um momento que vai cobrar. Da mesma forma que eu penso na minha qualidade de vida, eu penso nas pessoas que vão trabalhar comigo. Então, é do mesmo jeito. Às Falando vezes, querem disso. um pouquinho em relação a salário também que envolve isso, né? Às vezes a pessoa vai pagar para trabalhar, porque ela vai se gastar muito mais a nível de energia do que aquilo que ela vai receber. Então, por exemplo, se ela passa o dia inteiro, ela vai precisar levar alimentação para o dia inteiro, ela vai precisar de uma carga emocional muito grande para dar conta desse dia inteiro. E às vezes a nível financeiro não dá conta disso, né? Sim. Não é bacana isso durante muito tempo. Então a gente vai contratar uma pessoa que vai sair em algum tempo, né? O que também não é interessante para a O empresa, objetivo da né? empresa é que você tenha alguém que possa evoluir junto e construa junto, né? O objetivo não é que você tenha alguém que vai sair daqui a 6 meses, né? Nem para o Exato. profissional e nem para a empresa. Né? Exato. Então, o RH, o psicólogo ou qualquer outro curso que vá pensar no recrutamento e seleção, quando vai encaixar o perfil apresentado com a vaga especificamente, também pense isso a longo prazo. Né? Não é interessante para a empresa, por exemplo, que a pessoa adoeça, não é interessante para a empresa que ela saia depois de alguns meses, não é interessante para a pessoa pegar uma experiência, ficar 6 meses e sair também, porque isso conta para o currículo. Né? Então, Exatamente. na próxima empresa, você vai sair por quê? Eu vou sair porque eu não me adaptei. Assim, mas você passou 6 meses para se adaptar e ainda assim não se adaptou, E né? para a empresa gera um custo também, né? Porque você treina, você dá um tempo, você tem um time para que essa pessoa renda e se pague, vamos dizer assim. Né? Exato, Não é só pensar, a gente tem toda uma questão envolvida exato, emocional e financeira, né? Então, assim, tá tudo ligado. Não é bom nem para o candidato profissional e nem para a empresa, né? E tem que ser exatamente, avaliado. exato. Falando de Exatamente isso. processo, quando a gente vai definir uma vaga, quando já definiu uma vaga, a gente vai contratar alguém. Como que a gente define que processo vai ser realizado? Assim, como que a gente escolhe qual o tipo de teste, quais são as etapas, quais são as competências, que ferramentas a gente usa, como que se concretiza, como que define esse processo de seleção? Como que é Tá. escolhido esse Primeiro, processo? primeiro eu preciso saber para onde é que essa pessoa vai, né? Qual é a empresa que ela vai. Então, se eu estou no RH interno, né? Se eu sou funcionária de uma empresa que tem um RH interno, eu preciso saber se aquela empresa tem processos já concretizados, já rígidos, ver o de trás, né, daquela vaga. Então, quem é o gestor que vai fazer aquela vaga, quais são se a empresa ela já trabalha com competências, qual é a competência daquela vaga, se tem uma descrição de cargos, né, já pronta, se não tem, eu preciso construir. O que é a descrição de cargos? É exatamente a atividade que ela vai desempenhar. E aí, nessa descrição de cargos, contém quem é a pessoa que ela vai reportar, se ela vai gerir pessoas, quais são as atividades exatamente que ela vai desempenhar, porque precisa estar isso muito bem claro, para depois não ter desvio de função. Se tem competências, quais são as competências específicas para aquela vaga, e se não tem, eu preciso construir. Então, por Sim. exemplo, se eu vou para a área administrativa, eu preciso pensar quais são as competências que aquela pessoa precisa ter e quais são as competências que ela precisa desenvolver. Porque se ela já tem uma competência que ela precisa desenvolver, eu tenho que saber qual é o step que ela tá. Porque eu não posso recrutar além, né, acima do que ela vai. Então, por exemplo, eu não posso recrutar um supervisor para um cargo de auxiliar, por exemplo, porque vai Não. ter choque. Né? Eu não posso Isso. recrutar, nem o contrário também. Eu não posso recrutar uma pessoa que está no cargo, né, na linha do auxiliar com um cargo de analista, por exemplo, Sim, né? também não. Ou de supervisão, porque não dá. Então, eu preciso entender o que é que ela precisa ter, o que é que ela tem que desenvolver, né? Para até você ter uma linha de crescimento dessa pessoa dentro da empresa.
E aí, se ela já tem, né, essas coisas construídas, eu vou para o gestor da vaga. Olha, qual é o tipo de pessoa que você quer? Eu preciso conhecer quem é o gestor daquela vaga. Muito bem, porque, por exemplo, eu não posso pegar um gestor muito rígido e pegar uma pessoa que ela é mais extrovertida, porque vai chocar essas personalidades. Então, isso também, de certo tempo, ela vai adoecer, ela vai pedir para sair. Ou o gestor ela vai se incomodar demais, né? Vai incomodar o gestor demais e aí ele pode pedir a cabeça dela, pedir para Também. demitir. Então eu preciso entender exatamente qual é o perfil daquele gestor e qual é o que é que eu tenho que procurar, que encontrar uma pessoa que case muito bem, que case como luvas. E aí, eu entendendo isso, eu vou para, de fato, para o processo. Se a empresa ela já tem, constitui provas, por exemplo, se a empresa sempre tem o costume de fazer provas, então, eu tenho que ver qual é a prova adequada, se é de conhecimentos específicos, se é de conhecimentos gerais, se eu vou fazer dinâmica, se cabe uma dinâmica, se não cabe, se tem que ter uma avaliação psicológica. Primeiro, eu preciso pensar qual é a estrutura que a empresa ela já possui. Tá? Entendi. Se eu estou numa consultoria, eu consigo brincar um pouquinho mais com esses processos. Então, numa consultoria, eu preciso pensar o que que o cargo ele pede, né? Então, por exemplo, a área de vendas, a área de call center, dá para a gente brincar um pouco numa dinâmica, né? Dá para a gente colocar uma dinâmica, mas a gente não dá, por exemplo, colocar uma dinâmica com todo mundo junto para um cargo de gestão, por exemplo. Né? Não cabe, vai ter uma competiçãozinha ali que não vai ser saudável, né? O cargo de gestão já entende um pouco mais, é um cargo mais estratégico. As Então, vai pessoas são acabar tendo... mais afiadas. Ou se E não engalfinha cabe, né? mais. Não. Então, por exemplo, É se eu porque colocar já está num desenvolvimento profissional que já não cabe mais. É mais Exato, ele já complicado. tem uma noção do que ele vai apresentar numa dinâmica. Então, se eu apresentar uma dinâmica, que seja uma dinâmica muito mais estratégica, né? De ele conseguir com o outro, fazer com que o outro não seja um concorrente, sim um coleguinha para gente para avançar. Isso é muito mais difícil. Então, Em cargo de você gestão, eu tenho fazendo visto muito mais comum estudos de case, né? Resolução de cases. isso, que o case você consegue fazer em grupo, né, ou Sim. individual para você chegar no raciocínio. Então aí você utiliza outras competências, mas dinâmica mesmo de jogos, só se for jogos estratégicos também, que tem os players, né? Tem É. os games que você consegue atuar. Mas dinâmica de comportamental, você consegue pegar coisas numa entrevista de competências muito mais elaborada. Né? Então, depende também do cargo. Então, eu preciso entender quem é o gestor, qual é a empresa tem processos já prontos. Se não tem, eu consigo construir, pensando qual é a vaga, quem é a pessoa, o que é que eu quero identificar, e se vai ter prova, se não vai, se o processo ele vai ser longo, se eu quero uma vaga muito mais elaborada, então eu posso demorar mais um pouquinho. Se é uma vaga de coordenador de gestão, então eu posso, né, me dá o luxo de ter uma vaga mais elaborada, então mais etapas. Mas eu Sim. preciso também pensar que o candidato ele está desempregado, ele está em uma outra empresa, então ele vai diversas vezes na empresa e isso vai demandar muito mais energia também. E é Então, cansativo, tá? É né, você tem que ir para cansativo. a empresa, né, Eu não algumas falo vezes. nem de ir para a empresa, assim. Agora eu tô falando do outro lado, tá? Agora eu tô falando agora como candidata. É um pouco cansativo você fazer 4, 5, 6 entrevistas com gestores que te perguntam as mesmas coisas. E a gente é humano, né? Todos somos seres humanos. E tem dias que você não tá legal, e tem dias que você não tá com a mesma energia. E quando você responde pela quinta vez a mesma pergunta, não vai responder do mesmo jeito, cara. Claro, é óbvio que não vai. Então, tu não vai responder mais com a mesma energia, com o mesmo não vai rolar mais do mesmo jeito. Então, termina sendo um pouco cansativo quando você vai, principalmente quando é um cargo de gestão, né? Quando você vai para um cargo de coordenação, um cargo mais elevado, né? Eu entendo que aí quando você fala assim, porque tem que conversar com o nacional de não sei o quê, com o presidente, com a diretoria de lá de não sei da onde, e beleza, show. Mas assim, eu entendo isso. Mas quando você passa para 4, 5, 6, e aí você, quando chega no quarto, você já tá com energia lá embaixo. E aí você já não é mais a mesma energia que você fala, você não tem mais
o mesmo estímulo para responder, você não encanta mais do mesmo jeito. A verdade é bem essa. Às vezes, as empresas muito grandes, elas não se comunicam. Um setor não se comunica, a direção não se comunica com o RH, que não se comunica com os outros pares. Então, por isso, todo mundo precisa ouvir aquele candidato e precisa contrapor também. Então, ele precisa entender, por exemplo, se o que você disse para o RH é exatamente aquilo que você vai dizer para um outro também. Então, não, eu concordo que eu acho que existe até uma questão da veracidade para ver se você tem a mesma linha de raciocínio, a mesma argumentação, o mesmo pensamento lógico e rápido em responder de forma estratégica alguma pergunta e tudo mais. Mas aí quando você vai para o gestor da unidade, o gestor regional, o Nordeste, o nacional, o da América Latina, quando você vai para você já não aguenta mais. Nem ouvir falar o nome da empresa às vezes. Por isso que é bacana você pensar estrategicamente o processo, tá? Entendendo o que é que você quer atingir com aquilo. Então, por exemplo, eu fiz um processo que ele podia ser online, mas o gestor falou assim, eu quero presencial porque eu quero ver os candidatos fazendo. Sim. Então, assim, não tem o que dizer muito, né? Ok, a gente vai fazer o processo presencial. Então, se você puder, por exemplo, fazer o processo mais, não falo enxuto, porque tem etapas que elas precisam ser feitas. Claro. Então, por exemplo, você precisa analisar algumas questões. Mas se você puder fazer tudo aquilo no mesmo dia, vai ser cansativo, mas ela só vai se cansar de uma vez. Ela não vai cansar 2, 3, 4, 5 vezes. Né? E então, eu acho até, você cansa menos o candidato, você cansa menos a pessoa que está avaliando, porque não tem que ficar tendo retomadas daquele candidato, né? E você consegue extrair melhor, às vezes, até do candidato, porque você não tendo o candidato tão cansado, você consegue extrair coisas melhores dele, né? É minha percepção. Eu teve um processo, tudo bem que era um processo diferente, eu fiz um processo de trainee há 12 anos atrás e a gente sabe que processos de trainee são demorados, né? O processo de trainee, até porque é um processo nacional, eu entendo perfeitamente. Mas ele eram nuances completamente diferentes. Ele teve etapa online, teve etapa presencial, e ia passando, e você ia de manhã, fazia um negócio, e aí na hora do almoço dava o resultado, se você não passou, ia embora, se você ficou, você fica, e já faz a outra etapa de tarde. E durou 6 meses. Foi um processo que durou 6 meses. A última etapa era uma entrevista em São Paulo. Não foi tão cansativo, porque as etapas eram completamente diferentes uma da outra. E o processo de trainee também é demorado, porque eram 15 mil candidatos para 25 vagas nacionais. Então a gente entende que é diferente de um processo. Trabalhou. Né? A gente entende que é diferente de um processo de uma empresa local. Quando eu falo de local, é de uma unidade. Mesmo que seja uma multinacional, a contratação é de uma unidade, para a unidade de Salvador, unidade de Feira de Santana, unidade do Rio de Janeiro, enfim. Mas cansou um pouco menos porque as etapas eram distintas, né? Mas era um processo longo também. Isso foi há 12 anos. E já tinha etapa virtual, agora que eu lembrei. Eu me lembro de ter feito um jogo virtual muito bacana. Eu fiquei encantadíssima com esse jogo virtual. Na época, assim, né? Há 12 anos atrás, era coisa tipo, master. Eu terminei o jogo e fiquei... grandes. Nossa Senhora! Grandes, elas conseguem contratar aqueles caras que são players, né, para fazer jogos online. Então, ela já tem toda uma estrutura a nível de sistema para fazer isso. É uma multinacional, né? Então, assim, tipo, era um jogo que você tinha que inaugurar uma loja e tinha que fazer e contratar marketing, não sei o quê, contratar... Era uma coisa assim... Master Blaster, assim. Legal, né? Tipo, pra época, 12 anos atrás, gata, era tipo surreal, né? Hoje era tipo fichinha, mas assim, pra época era tipo surreal, assim. E aí no final, à medida que você ia gastando, ia aparecendo problemas na loja, e aí o teu dinheiro ia sumindo, e aí você tinha tinha aquela verba que você tinha que controlar pra inauguração, e tinha reforma de loja. Era um negócio muito sensacional, assim, na época que eu lembro. E eu terminei, assim, encantadíssima. Eu podia nem ter passado, eu fui aprovada, mas assim, eu podia nem ter passado no processo, mas só de ter feito aquele negócio eu já tava encantadíssima. Enfim, meus processos, viajei aqui, né? Mas tudo bem. Mas é bacana. Saudosismo. Eu vi.
nos meus processos eu tento pensar um pouco mais estratégico, tá? Qual é o impacto disso no candidato. Então, as questões comportamentais é para que ele pense mesmo, raciocine. Nas personalidades não dá para mexer nisso. Mas as comportamentais para que ele pense, né? No impacto que isso tem no recrutador, com o que é que ele vai falar, e na vida dele também, né? Pensar um pouquinho no que é que ele fez, no que é que ele produziu, qual é o efeito disso. E eu pergunto, como é que você se sentiu fazendo esses testes? Como é que você se sentiu participando disso? Como foi isso para você, essas experiências? Para que ele tome consciência mesmo. Fala assim, ó, eu participei de algo que foi cansativo, mas tem um fim, né? Tem um objetivo final, Quando você né? Não foi entende o simplesmente por objetivo, fica responder mais questionários. tranquilo, eu acho. Exato. Alguns dizem, foi chato, porque são questões, tem questionário que tem 50, outros que tem 60 questões. Mas que ele entenda, né? E alguns perguntam assim, Daís, e o feedback? Eu falei assim, é comportamental. Não tem testes Certo e errado, comportamentais, né? eles não têm certo e errado. Não tem. E hoje é muito melhor você fazer testes comportamentais do que testes que você diga assim, você foi bom, você não foi. Por quê? Porque comportamental é o cara, né? É a É quem você pessoa é, né? mesmo. Não tem como. É quem você é. Assim, não existe E aí quem é me dá certo e suporte. errado. Sim. E me dá o suporte para fazer essas conexões, né? Falando Então agora, eu erro muito menos. sim, falando agora de quem você é, né? Que assim, os testes comportamentais, aí surgiu aqui uma pergunta que é exatamente falando sobre perfil, que é uma pergunta de uma das alunas. Ela colocou aqui um exemplo pra gente. A empresa, ela é sempre uma empresa, quando ela quer um candidato, ela determina lá um perfil, né, do candidato. Sim. São duas perguntas, na verdade, tá? A primeira pergunta Tá. a empresa, ela geralmente, ela exige exatamente aquele perfil que ela definiu, ela só contrata aquele perfil que ela disse que quer, e aí ela dá um exemplo. Digamos que você fez todo o processo e a pessoa foi contratada. Aí o candidato foi contratado e aí 3 meses depois o candidato foi desligado por não ter se adequado. Tá. O psicólogo, ele é avaliado negativamente porque isso aconteceu? Então são duas perguntas. Tá. Quem determina o perfil, quando eu falo que você precisa entender quem é o gestor e conversar com o gestor para ver o que é isso, é exatamente esse ponto, né? De determinar perfil. Então, por exemplo, se a empresa pede assim, uma questão de idade, por exemplo, que é algo que toca, né? Eu falo assim, eu quero um muito velho, né? Eu quero uma pessoa mais de idade, mais experiente, ou eu quero uma pessoa mais nova porque não tem vício. E aí você precisa entender o porquê disso, né? Por que ela quer uma pessoa mais nova e por que ela quer uma pessoa mais velha. E aí você tenta entender, eu tenho uma pessoa de 40, 50 anos, e essa pessoa tem as competências técnicas, tem o perfil, mas ela só quer pessoas de 70 anos. Mas eu preciso entender o porquê que ela quer de 70 anos, né? Questão justamente. Oi? Oi? Dai? Oi? Voltou. Voltei. Foi eu que voltei ou foi você que voltou? Não sei. Voltamos. Então, vamos lá. Então, eu preciso entender o porquê que ela quer esse perfil, tá certo? Se é muito novinho, porque ela quer treinar, porque a vaga exige isso, e aí uma pessoa de certa idade ela não consegue se enquadrar nas atividades. Então, eu preciso entender quais são o porquê dos critérios. Por exemplo, se ela só quer homem, então eu preciso entender por que ela só quer homem, ou ela só quer mulher, sabe? Porque aí eu consigo convencer ela de que é perfil. Aí entra o recrutamento às cegas, que é algo que está se falando muito. É você não olhar característica das pessoas, e sim o perfil delas. Então não importa se ela tem qual é a idade, qual é o sexo, qual é a cor, qual é a religião, qual é nada. O que importa é o que ela apresenta. Então esse é o interessante. Mas se a empresa ela determina o perfil e eu não consigo trazer uma flexibilidade para esses perfis, eu preciso entregar.
Mas quem contrata não é o RH, é o gestor da área. Eu posso apresentar 30 milhões de opções. Quem vai escolher é o gestor da área, porque é ele quem vai contratar. Então, o RH, por exemplo, se uma pessoa não aprovou, mas aquele gestor quer aquela pessoa que o RH não aprovou, de acordo com os testes, ela não tem perfil, mas ainda assim o gestor quer, é interessante que a pessoa ela faça um parecer comportamental informando que a pessoa ela não apresenta as competências e características exigidas pela vaga, mas que o gestor ele se responsabiliza pela contratação dessa pessoa. Porque aí depois dos 3 meses que a pessoa não ficar, ela tem como respaldar. Se foi o gestor que contratou, se foi o RH. Agora, se for o RH mesmo, e aí vai entender, é interessante que se faça um estudo o que deu errado. São pessoas, a gente primeiro tem que ter isso. São pessoas que, Sim. dentro de um ambiente controlado, que é de provas, uma pessoa se comporta de uma forma. E fora esse ambiente controlado, ela se comporta de uma outra forma, por isso que são pessoas, né? Não são máquinas, não são robôs. Mas a gente precisa entender o que deu errado depois de 3 meses. E por que esse só foi identificado depois de 3 meses, depois que passa do período de experiência. Então, por exemplo, Sim. se é um gestor que não está nem aí para ela, que não acompanha, e aí no final das contas depois reprova, isso cabe para o gestor também, porque é ele quem tem o papel de treinar essa pessoa, de desenvolver, de acompanhar. Mas se ele fez tudo o que pôde, ainda assim a pessoa não se enquadrou, precisa entender quais foram os critérios que fez com que essa pessoa ou pedisse demissão ou fosse demitida, porque aí sim pode se constituir um erro de seleção. E aí sim o psicólogo ele está errado. Não é que ele seja culpado, tem alguma punição, mas é que ele precisa entender que as seleções elas precisam ser mais assertivas, tanto para o profissional, né, que aí o olhar dele pode estar enviesado por algum critério, ou pode estar também dentro do perfil. E aí, se você contrata uma pessoa que está dentro do perfil, mas ela não se adequa, isso precisa entender que o perfil ele precisa ser revisado. Sim. Tá? Às vezes a empresa ela constitui um perfil, mas isso demora muito tempo para ser revisado. Então as competências elas foram de 10, 15 anos atrás que não cabe mais hoje, que o papel ele evoluiu, ele faz muito mais atividades, ele faz muito mais coisas do que está descrito, do que está naquilo. E se você segue aquilo, você pode ser que a pessoa ela não esteja mais adequada para aquele cargo. Então precisa estar revisando sempre a descrição de cargos. Normalmente a empresa faz isso de 3 a 5 anos. Então, as descrições de cargos que têm mais de 10 anos, elas não é que elas são que não servem mais, mas elas precisa vão ter uma revisão disso. precisa ter uma atualização, né? A gente tem Precisa. Aí eu vou falar agora enquanto gestora, né? E por ter muita experiência na parte de gestão, principalmente na parte de gestão comercial, e por ter participado de muitos processos, de muitas contratações, como você falou, né? O RH, o psicólogo, né? Ele faz toda a análise e o recursos humanos, ele faz toda a análise e traz os resultados e a contratação é feita pelo gestor. Ele traz os perfis aprovados, né? E os perfis comportamentais, traz todos os testes baseados nos perfis que foram solicitados. Mas o perfil que o gestor ele traça para a vaga, ele precisa estar de fato atualizado. Porque, assim, principalmente quando eu falo da área comercial, porque é a minha vivência, a minha rotina, ele é um meio muito dinâmico. Então, assim, ele precisa estar sendo atualizado com uma certa frequência. O que você fez há 5 anos já está, boa parte, obsoleto. Você não pode contratar um profissional que foi há 5 anos atrás e contratar agora com o mesmo perfil traçado. Você vai ter uma divergência, um desvio aí na condução desse processo. E aí... Até porque também a empresa ela tem um plano, né? O plano dela, né? A visão estratégica dela que pode ser modificada dentro desse tempo. E aí o cargo de fato fica obsoleto. E aí, falando sobre a parte que você falou, sobre a parte de acompanhamento, que foi a questão aqui abordada num exemplo, desse profissional que foi desligado depois de 3 meses, quando um profissional ele é contratado, é papel do seu gestor imediato acompanhar e fazer um feedback a cada 45 dias. Então, assim, se você contrata, treina e acompanha. Com 45 dias, é papel do seu gestor imediato sentar, conversar e, dar aquele freiozinho de arrumação e vamos ajustar as coisas. E com 45 dias, se isso não foi regularizado, você ainda tem o prazo de experiência, porque esse
esse desligamento aconteça, né, sem maiores danos para ambos os lados. E porque você fala dentro do período de a experiência serve para isso. Exatamente para você, é o processo de adequação desse profissional dentro da empresa, da rotina e da adequação do perfil ao trabalho. Por isso que é 45 mais 45, né? Exatamente. Podendo prorrogar por mais 45 sem nenhum ônus para ambas as partes. Porque assim, Exatamente. e é papel do RH também, Kellen, fazer esse acompanhamento. Então, quando o RH ele é estruturado, ele tem, né, as áreas muito bem estabelecidas, o profissional de RH ele consegue acompanhar também aquela efetivação, aquela contratação e cobrar do gestor. Cadê a avaliação de desempenho? Exatamente, Quando eu a área não recebia do faz RH. essa avaliação, quando não faz a avaliação, o próprio RH pode fazer essa avaliação de desempenho, né? Então, por exemplo, se eu não tenho esse acompanhamento do gestor, é papel do RH fazer com que aquele funcionário se dê bem na empresa ou se dê bem naquela área porque é parte da empresa, né? O RH, ele é recursos humanos, ele trata de pessoas. Isso. Ele faz com que o papel do RH é garantir que as pessoas estejam bem dentro do ambiente de trabalho. Seja lá de quanto tempo. Então, ou ele cobra, né, do gestor essa avaliação, ou ela mesmo faz, né, para que exatamente não ocorra isso, o desligamento de funcionários que não tenham sido desenvolvidos, que não conseguiu se adequar. Mas se ainda assim não conseguiu, é bom e importante rever isso, né? Se o problema está no gestor, né, mas a empresa insiste em manter, então o RH precisa criar antídotos para ele, né? Então, por exemplo, se um gestor ele está na empresa, ele não vai ser demitido mesmo fazendo contratações erradas, eu preciso acertar na contratação. Por isso é interessante conhecer o gestor também daquela área, para que não haja. Então, a gente precisa entender que estamos lidando com pessoas. E né? existem várias adequações, como você falou, é adequação dentro da política da empresa, dentro da equipe, quando vai para a área comercial, ao produto, né? Então, assim, existe uma série de adequações, porque quando eu falo em relação à adequação, inclusive, de produto, porque recentemente eu entrei numa discussão, inclusive, falando assim, mas vendedor vende qualquer coisa. Eu falei, desculpa, mas não. Vendedor não vende qualquer coisa. Porque as pessoas falam assim, vendedor é uma profissão que exige habilidade e talento. E a pessoa precisa ter identificação com o produto que ela vende. Se ela não tiver, ela não vai vender. E é uma profissão como qualquer outra. Ela requer a habilidade e talento. Então, assim, o professor ele dá aula de qualquer coisa. Não, o professor não dá aula de qualquer coisa. Não dá aula de qualquer coisa. Não dá aula de qualquer coisa. Então, assim, requer habilidade e talento. Um professor que dá aula para faculdade, dá aula para criança? Não dá. Por isso que eu tô falando. Então, assim, é uma adequação. Então, a pessoa pode estar com um perfil, pode ter um perfil de professor, pode ter um perfil sensacional, mas ela não vai se adequar. Então, tem coisas que você só vai acontecer depois da contratação. Isso acontece. Né? Enfim, o ideal é que o perfil esteja muito bem delineado para que isso aconteça, essas inconsistências aconteçam cada vez menos. Mas existe essa possibilidade. Sim. Né? Então a gente falou aí, né, sobre a questão de contratação, de perfil. E aí vamos à questão de desempate. Desempate. Né? Quando o psicólogo ele tem dois candidatos com resultados muito semelhantes ou muito parecidos. Ele escolhe o que ele faz? Precisa escolher, né? De alguma forma, você precisa escolher. E o interessante é que você tenha pessoas de perfis parecidos, né? Então, por exemplo, se você faz uma... né? Então, é exatamente isso. Se você consegue ter pessoas com perfis muito semelhantes, isso quer dizer que a sua seleção ela está mais próxima assertiva, né? Ou seu viés está muito tendencioso, né? Mas quando você fala assim, poxa, eu tenho 2 candidatos e eu não sei o que escolher, eles são maravilhosos e tô tudo de bom esses 2 candidatos, o que eu escolho? Joga pro gestor. Ó, filhão, tem 2 aqui muito bons, toma que o filho é teu. Eu ia dizer exatamente isso. Exato. Então manda pro pai da criança. Quem contrata é gestor. Exato. Então, se o gestor for assim, Daíse,
Eu tenho dois candidatos, e se o gestor fala isso pra você, eu tenho dois candidatos aqui maravilhosos, eu não sei o que escolher. Aí você Aí vai pro você vai pegar resultado. o perfil. Aí você vai pro Mas se... resultado, ó, isso aqui tem mais um, isso aqui que é legal, isso aqui tem outro aqui, tem que ver o que, que se adequa mais à sua realidade. Mas o RH, ele não escolhe. Quem escolhe é o gestor. A palavra final precisa ser do gestor, porque, amigo, no final das contas, a responsabilidade é dele. Não tire isso do gestor. Porque se você tirar do gestor, ele vai dizer assim, ó, mas foi o RH que contratou. Não foi, não. Foi o gestor que contratou. Porque no final das contas, não E é o RH que eu, vai e lidar com eu não essa gosto, pessoa. e eu, enquanto gestora, não gosto que tire essa minha responsabilidade, não. Mas tem gestor que gosta, Keren, porque ele sabe que é uma bomba, que ele tá na mão uma bomba, uma área que vai dar problema, e ele fala assim, ó, eu prefiro terceirizar do que me responsabilizar por Ah, isso. não, eu gosto de assumir meus pepinos, sabe? Porque, assim, eu gosto de participar do processo. É óbvio que eu quero ter os resultados de todas as análises, e aí eu faço exatamente isso. Então, assim, diante do que eu avaliar, da conversa que eu tenho com o cara, do olho no olho que eu tenho com ele, aí que vai ser o meu feeling da parte de gestão, que aí eu vou analisar diante dos resultados. Então, assim, aí vai ser exatamente aquilo que você falou. Se eu gostar de dois candidatos, aí eu vou para o recursos humanos para saber do RH, quais dos perfis que ele tem, qual foi o perfil melhor, entendeu? Mas, assim, eu prefiro assumir meu pepino. Eu prefiro. E é interessante que assuma mesmo, né? Que o gestor, ele saiba o que é que ele está fazendo, a área dele, saiba exatamente o que é que ele tem que fazer. Então, se ele não sabe, fica muito difícil eu dizer para ele o que é que ele tem que contratar. Porque, assim, afinal de contas, quem vai trabalhar com o cara sou eu, pô. Exatamente. Então, Exatamente isso. assim, Então, é ele que contrata, não sou eu. Eu posso apresentar a ele as opções de contratação, que é o meu papel. Mas ainda assim, se ele disser assim, exato. Daíse, não tá no perfil ainda, não é isso que eu quero. Aí eu falo assim, ó, então me diga aí o que é que você quer, que eu não tô conseguindo compreender. Precisa ter muito bem claro, tanto o gestor precisa ter claro aquilo que ele quer contratar, quanto o RH precisa ter muito claro aquilo que ele tem que contratar. As informações, elas precisam estar muito bem alinhadas. Tá me ouvindo? Tô, Tá me ouvindo? Pronto, vamos lá. tô te ouvindo. Então vamos para a próxima pergunta aqui. Que, na verdade, você já até citou aí. É um tipo de recrutamento e seleção que tem apresentado os grandes resultados em alguns países da Europa, que está cada vez mais presente nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Tem algumas grandes empresas que chegaram aqui, como Nubank, GE, e que algumas pessoas não sabem o que significa exatamente, o que é recrutamento e seleção às cegas. Fala pra gente o que é, quais são as vantagens, quais são as desvantagens e o que isso traz de novo pra gente. Recrutamento às cegas é quando eu tiro todos os filtros e deixo competências, deixo perfil. Então, por exemplo, tem empresas que nem coloca o nome da pessoa, coloca um código. Então, currículo 1, currículo 2, 5, 7, 10. Para quê? Para que o gestor ele não tendencie o que ele quer. Então, se ele quer homem, se ele quer pessoa nova, se ele quer pessoa velha, enfim. Velha com mais idade, com mais experiência, sem mais experiência, mas que ele foque exatamente naquilo, no perfil. O que ele apresenta de perfil, né? Então, a gente também pede, né, para que não faça videochamada, para que ele não tendencie, mas que faça online, faça por telefone, para que os testes eles não sejam identificados, exatamente para que sejam mais às cegas mesmo. E aí, no fim, né, na última etapa é que ele conheça as pessoas para ver se de fato bate aquele feeling, né? Com a pessoa de fato, mas para que quebre todas as barreiras, né? De filtro, de preconceito, de qualquer coisa que tendencie uma seleção. Esse processo usa muita tecnologia, né? Porque ele tira todas ele permite que a pessoa inicie todo o processo sem identificação de idade, cor, raça, sexo, e você vai fazendo ele vai analisa o currículo da pessoa, inicia os testes, todo o processo sem identificação de quem é, e aí vai fazendo
Essa seleção mesmo, o processo, e só depois ela vai identificando. A gente Não tem 20, necessariamente empresas. 26, 22 segundos, meu Deus. Nossa! Então, isso não necessariamente seja empresas grandes. As pequenas, elas também fazem isso e podem fazer isso. A E gente é pode bacana. encerrar e voltar, tá? A gente encerra, salvo e eu abro de novo. Porque tem mais uma coisa que eu acho muito bacana pra gente falar, que eu acho que não deve deixar.